Seja bem-vindo. É correto afirmar que a ação de regresso é inconstitucional? Acompanhe a resolução desta questão na unidade que começa agora com o professor Carlos Barbosa. Até logo! Olá pessoal, tudo bem? Grande abraço, vamos lá, vamos dar continuidade a essa matéria fácil, divertida, né? Muito legal, que é o direito administrativo. E nessa nossa última aula do tema responsabilidade civil, a gente vai entrar na parte processual do assunto. Olha que legal! A gente vai falar da ação de regresso. Mas antes de começar a trabalhar a ação de regresso, vamos fazer uma retrospectiva? Olha só, a gente viu então que a administração pública, ela responde, se os elementos da responsabilidade estiverem presentes, a administração pública responde pelo dano causado a terceiros, não é verdade? O agente atuando em nome do Estado comete um resultado, gera um resultado negativo e esse prejudicado entra com uma ação contra a administração pública e não contra aquela pessoa, porque quem estava atuando era a administração pública. Mas imagina só, gente, olha só as circunstâncias que a gente tem que analisar para a gente chegar na ação de regresso. A administração pública, supondo, foi condenada a pagar um valor a uma determinada pessoa em virtude de um servidor, né, tresloucado que acabou gerando prejuízo a alguém. A gente falou muito de atropelamento, né? Uma circunstância assim que pode acontecer, mas na administração pública acontece cada coisa, é coisa do arco da velha. Imagina só, um determinado servidor do INSS que estava ali atendendo uma pessoa, se irritou e deu um soco, olha só, agrediu, né, um usuário do serviço do INSS. A pessoa perdeu a paciência e agrediu, né? Vai responder, óbvio, né? Vai responder criminalmente, porque ele cometeu um ilícito, esse servidor vai responder criminalmente, mas olha só, quebrou os dentes da pessoa com um soco. A pessoa vai, né, no dentista, no hospital, assim, enfim, tem o prejuízo ali e o INSS, né, não o INSS propriamente dito, o serviço do INSS, mas a pessoa jurídica INSS vai ter que arcar com todo esse prejuízo. Mas olha só que injustiça, nem foi praticamente o INSS que determinou o resultado. Olha só, aí que entra a ação de regresso, gente. A ação de regresso é uma ação utilizada pela pessoa jurídica para cobrar do verdadeiro causador do dano o prejuízo que ela, a pessoa jurídica, teve que pagar ao prejudicado. Então, essa ação de regresso ela é utilizada para ressarcir os cofres públicos pelo dano, pelo prejuízo causado por um de seus servidores. Olha que interessante. A principal finalidade, como foi dito, é ressarcir os cofres públicos de um dano causado por um servidor. Claro, e nesse exemplo que eu dei aqui, que o servidor do INSS deu murro, agrediu um determinado usuário, fica claro a gente perceber que haverá, né, necessariamente uma indenização, porque ficou claro o dolo da pessoa. Não há necessidade, obviamente, de provar o dolo. Não há necessidade de provar a culpa do agente, basta comprovar o dano sofrido ali no INSS para que a pessoa jurídica, a autarquia INSS, responda por esse prejuízo. Bem, a questão aqui é a seguinte: como é que a gente vai trabalhar a ação de regresso? Se essa ação de regresso sempre será possível, será que essa ação de regresso é uma ação sempre incondicionada a qualquer requisito ou condição? É isso que é importante a gente trabalhar a partir de agora. Porque a ação de regresso ela tem como objeto principal a proteção do patrimônio público. A ação de regresso ela protege o patrimônio público a partir do momento que o erário ele teve uma diminuição ali no que tange aos recursos em virtude do dever de indenizar a pessoa que foi prejudicada pelo servidor. Tudo bem? Olha só, gente, basta, primeiro, que haja aí a necessidade da administração pública pagar, sim, mas existem outros elementos que também devem estar presentes, porque essa ação de regresso ela não é incondicionada. Ela tem obrigatoriamente que preencher algumas condições, alguns requisitos essenciais estabelecidos aí
pela doutrina, pela legislação, e é isso que a gente tem que entender a partir de agora. Bem, se a gente está falando em condições para entrar com uma ação de regresso pela administração pública em relação ao verdadeiro causador do dano, quais seriam, então, esses elementos, essas condições essenciais para que essa ação de regresso seja interposta pelo poder público? Vamos trabalhar, então, com um esquema aqui na lousa? Vamos lá, então. Vamos trabalhar da seguinte forma. Olha só. Estamos falando do quê? Estamos falando de ação de regresso, também chamado de ação regressiva, tá? Ação de regresso, também chamada de ação regressiva. Bem, essa ação de regresso ela funciona da seguinte forma, esquematizando aqui para você entender. Olha só, temos aqui, vamos colocar aqui como prejudicado, temos o prejudicado, temos aqui o servidor que causou, que praticou a conduta, e temos aqui a administração pública, vou colocar administração pública, mas é a pessoa jurídica que arcou com o prejuízo. Como assim? Vamos lá. Prejudicado é aquele que sofreu o dano. O servidor é aquele que praticou a conduta danosa. E a administração pública é a entidade que pagou a indenização. Vou colocar assim, indenização. Então, a administração pública aqui, ela foi condenada a pagar a indenização ao prejudicado em virtude de uma conduta praticada pelo servidor, tá? Em relação a esse prejudicado. Então, aqui saiu dinheiro, não é verdade? E aqui, olha só, a ação de regresso é a relação existente entre a administração pública e o servidor. A administração pública vai cobrar desse servidor, tá? O dinheiro que saiu do erário. Bom, para que essa relação aconteça da forma que a gente está trabalhando aqui, é necessário que seja preenchida algumas condições. Quais são as condições para a ação de regresso? Vamos lá? Primeira condição, a condição óbvia, né? Qual é a condição óbvia? Primeiro, a administração pública deve ser o quê? Condenada a pagar ao prejudicado o valor. Então, primeira condição, condenação da administração pública em pagar a indenização. A administração pública tem que ser condenada a pagar. Óbvio, gente, porque se a administração pública for absolvida em relação ao pagamento da indenização, ela não tem nada que cobrar do seu servidor. Porque ela simplesmente, aqui nesse caso, ela cobra porque ela teve um prejuízo. Se ela não teve que pagar, ela não tem nada que cobrar. Então, a primeira coisa, condenação da administração pública em pagar a indenização. Segunda condição, gente, aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. Você aí de casa, você que está assistindo aí a aula no computador, força, com um cafezinho bem divertido do lado, né? Muito legal. Você que vai passar na prova, olha só, qual é a outra condição que despenca em todas as provas? Gente, a segunda condição é essa daqui. Tem que existir ou tem que ser comprovada a culpa do servidor. Tem que ser provada a culpa do servidor. Para que a administração pública cobre do servidor, só se esse servidor, ou melhor, só se a administração pública, se a pessoa jurídica comprovar que o servidor agiu com dolo ou culpa. A administração pública tem que analisar a conduta do servidor. Vamos lá, o servidor atropelou uma pessoa. Essa pessoa entrou com uma ação contra a administração pública. A administração pública, então, pagou uma indenização a essa pessoa que foi atropelada. Contudo, o servidor,
ele agiu de forma correta, ele não agiu nem de forma negligente, ele não agiu nem de forma imprudente, ele não tinha dolo em atropelar a pessoa, ele agiu de forma correta, mas aconteceu, foi um atropelamento. O que acontece nesse caso? A administração pública, se ela não comprovar, se ela não conseguir demonstrar que o servidor agiu com dolo ou culpa, a administração pública não será ressarcida do prejuízo. Ou seja, é dever da administração pública provar a culpa em sentido amplo do servidor, porque a responsabilidade do servidor aqui é uma responsabilidade subjetiva. A responsabilidade do servidor em uma ação regressiva é uma responsabilidade subjetiva. Se a administração pública não consegue comprovar que o servidor agiu de forma culposa ou dolosa, que é a culpa no sentido amplo, a administração ela fica sem ser ressarcida. Fica sem ser ressarcida por causa desse fator aqui, por ser a responsabilidade subjetiva. Então, isso daqui, gente, é a ação de regresso ou a ação regressiva, que ela acontece, sim, desde que preenchidos os requisitos que a gente está analisando aqui na nossa lousa mágica da aprovação. Tudo bem? Aqui, ó, essa estrutura aqui tem que estar na sua cabeça, essa estrutura tem que estar memorizada. Por quê, professor? Porque a banca vai te perguntar. A banca vai te perguntar principalmente isso daqui. E saber se você, tem conhecimento da diferença da responsabilidade objetiva, subjetiva e responsabilidade subjetiva do servidor. Importantíssimo esse ponto que a gente está trabalhando. Tranquilo? Bem, já que a gente está falando em banca, já que a gente está falando em provas, vamos ver como que esse assunto, um assunto super legal, ele vem sendo cobrado em provas e exames. Olha só, questão sobre a ação regressiva. Vamos lá então. Vamos analisar se essa assertiva aqui, essa assertiva que a gente vai trabalhar aqui agora, se ela é verdadeira ou falsa, tá? Gente, sem pânico, quando chegar numa prova de verdadeira ou falsa, aluno tem uma mania de ficar com medo. Ai, meu Deus, eu tenho medo de colocar VOF e depois não é nem V nem F, eu estou enrolado, eu vou perder um ponto, aquelas bancas, Ai, não sei o que. Gente, e outra, analisar verdadeiro ou falso, inclusive, faz você treinar para outro tipo de prova, de marcar X. Você consegue analisar a assertiva, porque mesmo na prova de marcar X, você analisa se ela é verdadeira ou falsa, não é verdade? Não é verdade? Então vamos lá, vamos prestar muita atenção nisso aqui, sem medo de errar, porque é errando que se aprende, aqui pode errar. Vamos lá. Questão, vamos analisar então a seguinte assertiva. A ação de regresso sempre será uma ação incondicionada. A ação de regresso sempre será incondicionada, sim ou não, gente? Bom, olha só, a gente já falou e a gente já respondeu. Qual é? Quando a gente fala em ação de regresso, só pode ser proposta a ação de regresso pela administração pública contra o servidor que praticou a conduta se ficar preenchidos os dois requisitos. Primeiro, dever de indenizar, a administração pública foi condenada a indenizar. Primeiro, na verdade, é o primeiro requisito, e também se a administração pública comprovar o dolo ou a culpa do servidor que praticou a conduta e gerou prejuízo. Então, dois requisitos que condicionam a existência da ação de regresso. Sem esses dois requisitos, nem adianta a administração pública chorar porque ela vai ficar com prejuízo, vai levar o prejuízo para casa. Por quê? Porque não conseguiu preencher os requisitos ou condições dessa ação de regresso. Então, é importante que você saiba essa questão. Tudo bem? Esses elementos, essas condições, são condições, obviamente, ou elementos ou requisitos que são cumulativos. Só poderão autorizar se eles estiverem juntos. Não é um ou outro. São os dois. Tem que os dois estar presentes aí para que a gente consiga entrar com ação de regresso e cobrar em nome da administração pública o prejuízo sofrido aí por ela, tendo que pagar o prejuízo ao prejudicado. Tudo bem?
Bem, pessoal, então é isso, né? Finalizamos mais um encontro, finalizamos mais uma disciplina, mais uma matéria aí, né? Na verdade, a gente continua falando de direito administrativo. Finalizamos a análise da responsabilidade civil, que é uma matéria muito importante, cai em todas as provas, é uma matéria que está prevista na Constituição Federal, é uma matéria de cunho constitucional e também presente aí no direito administrativo. Também? Então é isso, gente. Um grande abraço e lhe aguardo no nosso próximo encontro. Tchau! Você conhece o Drops IOB? Um programa web com resumo semanal das principais informações sobre concursos públicos. Dúvidas, questões e atualizações do calendário digitais você encontra no Drops IOB. Fique ligado!